O presidente Alessandro Barcelos tomou uma decisão difícil e diferente das anteriores dentro dos bastidores colorados. Nesse vídeo eu te trago todos os detalhes sobre essa decisão e também a busca colorada por reforços, porque as posições foram definidas. E um outro movimento também aconteceu por parte do presidente Alessandro Barcelos em relação a jogadores que devem deixar o clube. Eu te trago os detalhes depois da vinheta. É o Lucas agora, pô. Tá vendo? Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas GS Repórter, e nesse conteúdo eu trago detalhes da decisão tomada pelo presidente Alessandro Barcelos. Aliás, duas decisões importantes e a busca colorada por reforços nesta janela do meio da temporada. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS no primeiro depósito para tu ganhar 20% de free bet. E aproveita que no final de semana tem muita rodada de Campeonato Brasileiro. Corre lá na KTO para tu dar uma brincada, tá certo? Rapaziada, vamos lá. O presidente Alessandro Barcelos toma uma primeira decisão fundamental e importante. E diferente do que ele vinha fazendo nos últimos anos de gestão. Depois de insucessos importantes, momentos de crise, o presidente Alessandro Barcelos entregava uma ou até duas cabeças para a torcida do Inter. No momento de instabilidade, ele desligou o Paulo Brax, no primeiro ano de gestão. Depois, o vice de futebol, João Patrício Herman, que até veio dele um pedido de saída e o presidente acatou, não tentou segurar o seu vice de futebol. Depois, no outro ano, Emílio Papaléu pediu o desligamento do... Aliás, o presidente Alessandro Barcelos o comunicou do seu desligamento do cargo. No último ano, o executivo de futebol William Thomas e o coordenador técnico Sandro Orlandelli juntos foram desligados do cargo depois de uma derrota em um clássico Grenal e antes de um jogo fundamental contra o Metropolitanos lá na Venezuela pela Copa Libertadores, que acabou dando certo. O Inter acabou vencendo e confirmando a classificação, só que depois teve a troca de comando, a saída do Mano e a chegada do Kudê. Então, em momentos de instabilidade, o presidente sempre optou por entregar uma cabeça, por fazer um desligamento de alguém que estivesse no processo de comando do futebol. Mas, pela primeira vez, em um grande momento de instabilidade, o Inter foi eliminado de 3 competições, numa semifinal de Gauchão, numa terceira fase de Copa do Brasil e agora numa repescagem, num play-off de Sul-Americana, sem nem chegar nas oitavas, o presidente não vai desligar ninguém, tá? Felipe Becker e Magrão seguem nos cargos do departamento de futebol, assim como outro diretor de futebol que cuida da área mais jurídica e de contratos, Felipe D'Alegrave. Os 3 seguem no departamento de futebol colorado, o vice de futebol Felipe Becker, o diretor esportivo Magrão e o também diretor esportivo Felipe D'Alegrave. Inclusive, todos estão em Salvador, na Bahia, onde o Inter entra em campo amanhã, 8 horas da noite, pelo Brasileirão, contra a equipe do Bahia na Arena Fonte Nova. Então não houve mudanças em relação ao departamento de futebol e é uma decisão importante que toma o presidente Alessandro Barcelos, que a gente sabe que, além de ser presidente mandatário do clube, ele tem uma figura e ele tem uma posição muito importante dentro desse departamento de futebol do Internacional. E dentro disso, o presidente mantém esses nomes dentro do seu corpo diretivo, até porque tem uma janela em curso, uma janela que abriu há 16 dias atrás, no dia 10 de julho, e vai até o dia 2 de setembro. E o presidente quer apresentar, junto do corpo diretivo, reforços para o Roger Machado, tá? Pelo menos 6 reforços devem ser, e é a ideia de que sejam apresentados e integrem o elenco do Internacional. Apesar de em 16 dias nenhum nome mais forte, nenhuma negociação mais avançada esteja acontecendo, esteja em curso, apesar de algumas conversas sim e negociações terem começado. 2 zagueiros, um lateral esquerdo, um meia, um jogador de lado de campo e um atacante, na figura do 9, do centroavante. Essas são, aliás, as posições que o presidente e a direção do Inter esperam dar para o técnico Roger Machado, principalmente ligadas às possibilidades de saídas. Por quê? Vamos lá.
Bustos e Igor Gomes devem ficar até o final do ano. Apesar do Krasnodar estar negociando com o Fabrício Bustos, a ideia da direção não é que o Bustos saia agora do Internacional. Então teria o Bustos e o Igor Gomes, que pode jogar de lateral direito até dezembro. E aí, quem sabe, depois pensar num lateral direito. Mas zagueiros, o Inter pode perder o Vitão, e antes de uma saída do Vitão já diagnosticava que tinha necessidade de mais um zagueiro. Um meia, desde a saída do Maurício não veio essa reposição, agora tem a lesão do Alan Patrick, que vai ficar 2 meses fora por conta de uma contusão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Um extrema, essa sempre foi a ideia para a vaga do Maurício, tá? Não era trazer um meia, e sim um jogador de mais lado de campo. Agora busca um meia muito por conta dessa lesão que eu citei do Alan Patrick. E um atacante porque o Ener e o Borré ainda vão ter convocações até dezembro para as eliminatórias da Copa do Mundo. O Alário não tem dado conta do recado e vem convivendo com dores no joelho e pode deixar o clube para jogar no Al Ain nos Emirados Árabes. Inclusive, sobre isso, tá? Possibilidades de saídas. Uma informação bem importante que foi trazida pelo Lucas Colar lá no Vozes do Gigante. A direção está adotando um método mais drástico dentro dessas possibilidades de saídas. A direção vai negociar quem não quer ficar aqui, tá? Vai negociar quem não quer ficar aqui. Bustos tem proposta. O Bustos já manifestou que quer sair, só que a direção quer tentar segurar. Talvez a direção mude a sua ideia a partir de agora em relação ao Bustos e negocie o jogador. Vitão, quer ir para a Europa? Tem negociação com o Betis? Vai. O Al Ain quer o Alário quer sair? Vai. A direção não vai tentar segurar jogadores que não estejam comprometidos e não tenham um desejo de permanecer em Porto Alegre e jogar com a camiseta do Internacional. É uma medida mais forte, mais drástica. Talvez em outros momentos a direção tentasse segurar porque são jogadores importantes e de qualidade técnica, de hierarquia, como o Kudê falava e como a direção fala. Mas hoje a direção quer aqui jogadores que estejam afim, estejam com vontade e comprometidos, e é uma decisão importante do Departamento de Futebol Colorado, tá certo? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima!